Boa noite, meus irmãos. A paz do Senhor. Um abraço a todos vocês. Muito maravilhoso poder entrar na live e encontrar todos vocês. É muito bom. Um abraço muito grande para cada um de vocês. Um abraço para nosso irmão Alfeu e Tereza, lá de Araçatuba, nossa irmã Cláudia, nosso irmão Dioclésio e Luísa, lá do Paraná, o nosso irmão Márcio, a minha tia Eva, cada um desses nossos irmãos e outros que já estão conosco, a gente percebe ali, mas que eu ainda não consigo identificar quem são eles. Então nós estamos agora dando esse abraço imenso para esses irmãos que conseguiram se identificar, eu consegui identificar, né? Alguns que já também escreveram uma mensagem. Então a paz do Senhor por cada um de vocês, um abraço. E nós vamos estar agora orando para dar início ao nosso estudo desta noite. Oremos. Ó Deus, nosso Pai, é maravilhoso, Senhor, poder estar diante do Senhor, poder estar, ó Pai, diante do Teu trono de graça, poder colocar diante do Senhor o nosso coração, a nossa alma, colocar diante do Senhor os nossos desejos, as nossas necessidades, as nossas gratidões. Obrigado, ó Pai, porque és um Deus presente, um Deus que ouve as orações. Obrigado, Senhor, porque tem estado presente em nossas vidas. Nada tem nos deixado faltar. O Senhor tem sido presente em nossas vidas, em todos os momentos. Nós louvamos a Ti, Senhor, por todas essas bênçãos. Abençoe cada um dos nossos irmãos que estão nesse instante conectado, nesta live. Abençoe, ó Pai, e esteja abençoando nos seus planos, nos seus projetos, e esteja também ouvindo as suas orações, ó Pai, os seus anseios, as suas necessidades. Acorde, Senhor, atende, ó Pai, porque és amoroso, és misericordioso, és grandioso em bondade, misericórdia e poder. É no nome de Jesus Cristo que nós fazemos esta oração. Amém. Amém. Muito bom. Abraço também a Dani Medeiros. A paz do Senhor. Que Deus possa abençoar cada um de vocês que estão conosco nesta live, que vão estar recebendo o estudo. Espero que esse estudo possa falar aos seus corações. É uma sequência, né? O estudo tem um tema geral. O tema principal é a história da redenção. Nós queremos ir de Gênesis até Jesus Cristo, traçando os principais acontecimentos dentro do plano de Deus na história da redenção. O currículo é extraído do livro que tem esse tema, a história da redenção. Foi preparado pelo reverendo José Borges dos Santos Júnior para o departamento de adultos e foi publicado pela Casa Editora Presbiteriana no ano de 1964. E eu estou extraindo dele essas lições. Algumas eu coloco alguns comentários, de outras eu pesquiso na internet e faço inclusão de alguns dados. A lição de hoje eu não incluí quase nada, né? E está praticamente o que ele colocou lá na revista. É a lição 8, hoje, a disciplina e o exercício da fé. A disciplina e o exercício da fé. Abra comigo, meus irmãos, a Bíblia, no livro de Gênesis, no capítulo 15. Ali, nesse texto, vai estar baseada parte dos comentários que nós vamos fazer no estudo de hoje. Gênesis, capítulo 15. Eu vou ler na versão atualizada,
Os irmãos que têm uma outra versão vão acompanhando mais devagar e vão estar também recebendo, percebendo o mesmo ensino. Gênesis capítulo 15. Disse, depois destes acontecimentos, veio a palavra do Senhor a Abraão numa visão e disse: não temas, Abraão, eu sou o teu escudo e teu galardão será sobremodo grande. Respondeu Abraão: Senhor Deus, que me haverá de dar se continuo sem filhos e o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer? Disse mais Abraão: a mim não me concedeste descendência, e um servo nascido na minha casa será o meu herdeiro. A isto respondeu logo o Senhor, dizendo: não será este o teu herdeiro, mas aquele que serás gerado de ti será o teu herdeiro. Então conduziu até fora e disse: olha para os céus e conta as estrelas, se é que podes. E lhe disse: serás assim a tua posteridade. Ele creu no Senhor, e isso lhe foi imputado para a justiça. Disse-lhe mais: eu sou o Senhor que te tirei de Ur dos Caldeus, para dar-te por herança esta terra. Perguntou-lhe Abrão: Senhor Deus, como saberei que hei de possuí-la? Respondeu-lhe: toma-me uma novilha, uma cabra e um cordeiro, cada qual de 3 anos, uma rola e um pombinho. Ele, tomando todos esses animais, partiu pelo meio. Ele pôs em ordem as metades, uma defronte da outra, e não partiu as aves. Aves de rapina desciam sobre os cadáveres, porém Abraão os enxortava. Ao pôr do sol caiu profundo sono sobre Abraão, e grande pavor e cerradas trevas o acometeram. Então lhe foi dito: sabe com certeza que a tua posteridade será peregrina em terra alheia, e serás reduzida à escravidão, e será afligida por 400 anos. Mas também eu julgarei a gente a que tem de sujeitar-se, e depois sairão com grandes riquezas. E tu irás para os teus pais em paz. Serás sepultado em ditosa velhice. Na 4ª geração, tornarão para aqui, porque não se encheu ainda a medida da iniquidade dos amorreus. E sucedeu que, posto o sol, houve densas trevas, e eis um fogareiro fumegante e uma tocha de fogo que passou entre aqueles pedaços. Naquele mesmo dia fez o Senhor aliança com Abraão, dizendo: a tua descendência dê esta terra, desde o rio do Egito até o grande rio Eufrates. O queneu, o quenezeu, o cadmoneu, o eteu, o ferezeu, os refaíns, o amorreu, o cananeu, o girgazeu e o jebuseu. Aqui está, meus irmãos, o texto que vai ser base para a nossa meditação desta noite. As promessas que Deus faz a Abraão, a demonstração de fé de Abraão e a disciplina de Deus para com Abraão e o exercício da fé. Eu tenho aqui um pedido de oração. A minha tia Eva pede uma oração quando outras pessoas entram e as mensagens vão saindo. Como eu estava lendo o texto, não consegui pegar, mas está precisando do emprego, pelo que entendi. O nome dele é Alexandre. Vamos estar orando por ele. Se não é isso, irmão, coloca outra vez para me corrigir, né?
Vamos estar orando agora. Estou também dando um abraço ao Osmar, que estava conosco aqui na City, mas agora mudou para a Baixada Santista. Ô, meu irmão, você faz falta, viu? Temos saudades, né? Mas desde que você esteja bem. Ele desceu para lá, para morar lá, por questões de saúde. Quero saudar também o Erlindo, e está orando também pelo Erlindo, porque ele fez a cirurgia num dos olhos e não está bem ainda deste olho, né, Erlindo? Já faz dias que fez a cirurgia, mas tem incomodado bastante, incomodado bastante, né? Não está a visão ainda boa, ele ainda sente problemas. Está orando por esses irmãos, né? Então, orar pelo Alexandre, que é um pedido da minha tia, Eva. Orar pelo Osmar, que por tratamento de saúde mudou para a Baixada Santista. Orar pelo Erlindo, que também está com problema ainda na visão. Um abraço também a Roseli, né, que acabou de entrar. Abraço a todos vocês, meus irmãos. Fico feliz, muito feliz mesmo, em ter cada um de vocês conosco nesta live. Vamos orar. Ó Deus bendito, neste momento de súplicas, quero colocar diante do Senhor Alexandre. Ele carece, ó Pai, de um emprego. E, pelo que entendemos, ó Pai, ele está pleiteando uma vaga numa empresa. Ó Deus, abençoe para que essa vaga seja preenchida por ele, ó Pai. Ser com ele, ó Pai, nessa necessidade de trabalho para o seu sustento. Também, ó Pai, peço pelo Osmar, que teve que mudar por questões de saúde. Abençoe lá na Baixada Santista, para que ele seja ali, tenha alívio ali na sua enfermidade. Abençoe também o Erlindo, que fez essa cirurgia no olho, mas que não está bem ainda do olho, Senhor. Abençoe, ó Pai, que ele possa estar recebendo do Senhor a cura e possa voltar a enxergar bem como antes. Abençoe os demais irmãos que estão carecendo de oração. Abençoe cada um deles, ó Pai, nas suas lutas, nas suas necessidades, nas suas decisões. Dá-lhes sabedoria para decidir segundo aquilo que tem como orientação dada pelo Senhor. Entregamos todos em tuas mãos. Cada um dos meus irmãos que estão agora nessa live, que vão acompanhar o estudo, abençoe, ó Pai, que o estudo seja bênção na sua vida, que eles possam aprender, que possam, ó Pai, tirar lições para a vida espiritual, para crescimento espiritual. Oramos, ó Deus, no nome de Jesus. Amém. Desculpe. Então, a questão do Alexandre, ele está no hospital esperando uma vaga na UTI. Poxa. Senhor, tu sabes todas as coisas. Sabes da necessidade do Alexandre, que está internado, esperando vaga na UTI. Ó Pai, abençoe para que ele seja logo atendido, ó Pai, e se recupere da sua saúde, Senhor. Em nome de Jesus. És poderoso, ó Pai. Coloque sua mão sobre ele, sobre esse jovem, no nome de Jesus. Amém. Muito bem. Então, que bom que a gente conseguiu entender a necessidade. Um abraço também a Sonja, né, que acabou de entrar também. Um abraço, minha irmã. Um abraço a cada um de vocês. Muita gente, graças a Deus. A gente percebe que tem bastante gente conectado, né? Quando não aparecem as mensagens, aparecem as figurinhas, né? Aí eu sei que tem bastante gente. Algumas eu consigo identificar, outras não, né? Mas graças a Deus por cada um de vocês. Irmãos, então é isto. A lição de hoje é esta, a lição 8, a disciplina e o exercício da fé. O texto básico é Gênesis, capítulo 15. Mas tem também o texto áureo. E o texto áureo, os irmãos podem abrir aí, em Hebreus, capítulo 11. Hebreus 11, os versículos 8 e os versículos 17 a 19. Hebreus 11. Então diz assim a palavra. Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, saindo para um lugar que havia de receber por herança.
e saiu, sem saber para onde ia. Pela fé, Abraão, sendo provado, ofereceu Isaque. Sim, ia oferecendo o seu unigênito, aquele que recebera as promessas, e a quem se havia dito: em Isaque será chamada a tua descendência, julgando que Deus era poderoso para até dos mortos o ressuscitar. E daí também, em figura, o recobrou. Este é o texto que é chamado texto áureo. A questão da promessa de Deus, a questão da obediência de Abraão e a questão da fé de Abraão em oferecer seu filho. Tudo isso vai ser colocado nessa lição que tem como tema a disciplina e o exercício da fé. Lição 8. A disciplina e o exercício da fé. Um abraço bem forte também a nossa irmã Nadier e o Nailson. Ô, Nailson, que maravilha, meu irmão, que saudades. Puxa vida, fico feliz mesmo em tê-los conosco. Um abraço muito grande mesmo. Quero muito vê-los, viu? Quero muito vê-los. Vamos ver uma forma da gente se encontrar, viu? Maravilha. Então foi Hebreus 11, né? É o texto áureo. Hebreus 11, os versículos 8 e versículo 17 a 19. Irmãos, a história da redenção tem por objetivo conduzir os homens a ir a Jesus Cristo. Para alcançar esse objetivo, mostra, de um lado, o homem com suas qualidades e suas grandes fraquezas. E, de outro lado, a sabedoria, a justiça e, principalmente, a misericórdia de Deus. A descrição que a Bíblia faz dos homens é uma descrição realista. Ela mostra o homem como ele é, sem retoques. Poderíamos dizer que as descrições da Bíblia são como retratos de carteira de identidade, né? Aparecem também as cicatrizes. A Bíblia nos ensina que não há homens propriamente bons. Os melhores homens, ao lado de atos inspiradores de fé e obediência, foram também sujeitos a fraquezas muito tristes. Não nos esqueçamos de que o pecado entrando no homem gerou um conflito incessante, não somente entre os homens entre si, mas dentro de cada homem. Esse conflito é mais vivo e mais forte no coração dos homens crentes, que sinceramente procuram obedecer a Deus. Os melhores homens não são homens perfeitos, mas homens que Deus tirou do barro comum para disciplinar, afeiçoar e, afinal, tornar bons. Essa é a lição que nós temos aqui, né, na questão da disciplina e questão da fé de Abraão. Faço um intervalo para abraçar também virtualmente a nossa irmã Régia, né, e a Isaura, que também entraram para participar do estudo. Lembrando que os irmãos podem também ir colocando perguntas, se precisarem, desejarem, e a gente também vai respondendo, ok? Respondendo de acordo com o que a gente vai apresentando no estudo. Irmãos, então vamos lá. Nós vimos que a Bíblia é aquela que apresenta o homem como ele é. Mostra a sua justiça, mas mostra também as suas fraquezas. Mostra a sua fé, mas mostra também as suas fraquezas, né? E para que vejamos essa verdade em toda a sua clareza e admiremos a perfeição e a sabedoria da obra divina, é para isso que a Bíblia mostra os homens tais quais eles foram durante muito tempo, com todos os seus erros, defeitos e qualidades. Abraão
é incontestavelmente um dos melhores homens da Bíblia. A Bíblia coloca ele como amigo de Deus, coloca ele como o pai da fé. Na sua vida, parece, de um lado, a sábia direção da providência divina, e de outro lado, o patriarca sujeito a provas, tentações e disciplinas da vida comum, com as suas derrotas e vitórias. A interferência de Deus na vida de Abraão nos autoriza a dizer que Deus, na sua maneira sábia de afeiçoar e aperfeiçoar os crentes, promete bênção, sonda o coração, expõe o homem a provas e tentações muito fortes, manda cumprir ordem muito difíceis e supre, quando é preciso, as necessidades vitais de todos eles. Para não prolongar a lição, vamos resumir a história do patriarca em 3 grandes traços do seu caráter, nos quais aparece o contraste da fé e da fraqueza e a disciplina da fé. Ok? Então, o primeiro ponto que nós vamos destacar é a fraqueza do patriarca. Abraão, como todos os homens, viveu dentro do contexto da sua época, ao nível da sua natureza decaída, como todos os homens, enfrentando as mesmas dificuldades, trabalhos e oportunidades de todos. E a primeira fraqueza do patriarca, que destoa da sua fé, é o caso de Agar e Ismael. Deus havia feito ao patriarca a promessa de torná-lo pai de numerosa descendência. Os anos iam passando e o filho não nascia. Um dia, Sarai, a esposa de Abrão, de acordo com a ética do seu tempo, sugeriu a Abraão que fizesse de sua escrava Agar sua concubina. E o patriarca fez assim, antecipando-se à providência divina. Deus prometeu a Abraão que ele teria um filho, mas Sarai era estéril e já estava velha. Por isso, ela ofereceu a escrava Agar a Abraão para ser a sua concubina, ou seja, a sua esposa secundária. De acordo com os costumes daquela época, isso era aceitável para garantir a sua descendência. Os irmãos vão perceber isto lá em Gênesis, capítulo 16, versículos 1 a 2. O Márcio está pedindo oração. Ao final da nossa lição aqui, vamos orar então pelo Luiz, que é irmão da vizinha dele, sofreu um acidente de moto e está em coma. Os irmãos vão estar orando também, né? E ao final da lição a gente vai estar orando. Vamos estar orando, viu, Márcio? Orando sim para Deus estar agindo, Ele tem poder. Então vejamos, em Gênesis, capítulo 16, versículos 1 e 2, se os irmãos quiserem conferir, os irmãos vão perceber então este momento de fraqueza de Abrão, quando aceita a sugestão de Sarai para que ele tenha um filho com Agar, já que ela era estéril e estava muito avançada em idade. Olha, vamos repetir que a fraqueza de Abraão foi de ter se antecipado à providência de Deus. Ele não teve paciência para esperar que Deus cumprisse a promessa no tempo próprio. Abraão tinha crido firmemente, teve energia para crer na promessa, mas
veio a fraqueza. Faltou-lhe paciência para esperar até que ela se cumprisse. Talvez a paciência e também aquela dúvida, né? Aquela conversa entre ele e Sarai, quando, quem sabe Sarai dizendo a ele: Abraão, será que Deus não quer que você tenha uma grande descendência? Não é a partir de um filho com outra mulher, já que eu sou estéril, né? Então, eu acho que é isso, né? Já se passou tanto tempo que Deus prometeu o filho, ele não veio ainda, talvez por causa disso, né? Abraão caiu nessa fraqueza, antecipou ao plano de Deus, né? E então foi este o erro. O medo também, né? O medo é uma das fraquezas mais facilmente explorável da natureza humana. E medo não é nesse caso. O medo é no outro ponto de fraqueza que nós vamos estar mostrando aqui, né? Então, outra fraqueza do patriarca, além dessa falta de paciência, parece ter sido o medo. Por causa dessa fraqueza, por causa do medo, 2 vezes ele mentiu para poupar a sua vida, chegando mesmo a comprometer a sua dignidade, bem como a integridade da sua família. Os irmãos podem ler Gênesis 12, os versículos 11 a 20. Vamos abrir o texto, eu não vou ler ele todo, mas eu vou explicar o que aconteceu. E depois os irmãos quiserem ler, né? Gênesis 12, os versículos 11 a 20. O que aconteceu aqui? Abraão, ele na sua caminhada, ele chegou até o Egito. Chegou até o Egito. Ele foi até o Egito porque lá em Canaã, onde ele estava, faltou alimento, então ele foi até o Egito. Chegando no Egito, então ele se encontrou com o faraó e ele combinou com o Sarai o seguinte: olha, quando nos encontrarmos com o faraó, você não diga que é minha esposa, você diz que é minha irmã, para que ele não me mate para ficar com você, para que ele não me mate para tomá-la como uma de suas mulheres. Então, Sarai fez isso. Tem aqui um parêntese que o próprio texto explica, que Sarai era mesmo meia-irmã de Abrão, né? Sarai era filha do mesmo pai de Abrão, só que com uma outra mulher, né? Então, Sarai era irmã de Abrão por parte de pai, ok? Então, foi isso que ele fez. E aí, então, vocês vão perceber que depois o faraó ficou sabendo, né, de que ela era sua esposa, e aí o despediu, mas antes disso, fez ele se enriquecer muito, porque por causa de Sarai, ele fez Abrão enriquecer, inclusive a Ló também, que estava com ele, ficaram ricos, né, por causa disto. Porque o faraó, por causa de Sarai, enriqueceu a Abrão, a levou para ser sua mulher, né? Mas sabendo de que ela era esposa de Abrão, devolveu a ele e o despediu para sua terra. No capítulo 20 de Gênesis, os versículos 1 a 11, Abrão comete o mesmo pecado, o mesmo erro, cai na mesma fraqueza. Ele vai para uma outra terra, né? E ele encontra com Abimeleque, né? Ele encontra com Abimeleque, que é rei de Gerar. Quando Abimeleque encontra Abrão,
Então, novamente, Sarai diz que é irmã de Abrão, e ele, então, a toma por esposa, leva para o palácio. Depois, em sonho, Abimeleque é advertido por Deus de que Sarai era esposa de Abraão. Ele, então, inclusive, castigou Abimeleque, né? E aí, então, ele devolve Sarai a Abrão. Então, veja, 2 vezes ele errou por medo de perder a vida. E o medo, irmãos, é uma das fraquezas mais facilmente exploráveis da natureza humana. Medo de morrer, medo de pobreza, medo de castigo, medo de sofrimento, não é? Por causa do medo, o homem muitas vezes fraqueja e arrisca a sua honra, sua decência, sua dignidade. O medo é muitas vezes provocado pelo pai da mentira. Desde cedo, o diabo tem explorado o medo para conservar os homens debaixo do seu poder. Só a graça de Deus e a intervenção da sabedoria salvaram o patriarca de um desastre irremediável quando ele se deixou levar pela fraqueza do medo. Irmãos, esse fato estabelece um problema muito difícil, porque Abraão era um homem de fé. Tanto assim que foi chamado o pai dos crentes. Ora, a fé exclui completamente o medo, mas a explicação é fácil. O diabo não ataca sem examinar cuidadosamente a praça e sem ter descoberto os pontos vulneráveis. Ele sabia bem onde estava o ponto vulnerável do patriarca e foi diretamente a esse ponto: o medo. Veja como a Bíblia é maravilhosa, né? Nas poucas palavras de uma narrativa simples, exibe os homens de todos os tempos, as peças delicadas do mecanismo complexo da vida humana, onde o bem se mistura paradoxalmente com o próprio mal. O bem se misturando com o mal dentro do homem. Então essa foi a primeira fraqueza, o primeiro ponto, a fraqueza de Abrão, né? E aí nós destacamos 2 pontos. Aquele primeiro, quando ele antecipou o plano de Deus por falta de paciência de esperar Deus agir no tempo dele. E é bom lembrar também, irmãos, que o tempo não eram poucos dias, não. Tá? Abrão esperou Isaac 25 anos. Tá? Quando Deus prometeu a Abrão que ele seria pai de Isaac, Abrão tinha 75 anos. Quando Isaac nasceu, Abrão tinha 100 anos. Então, é para perder a paciência mesmo, né? Então, ele antecipou os planos de Deus. Mas o segundo ponto foi o medo, né? E o medo de perder a vida, o medo de ser morto, fez com que ele mentisse 2 vezes, né? Pecando assim e mostrando a sua fraqueza. Mas ele era um homem de fé, né? Um homem de fé, a Bíblia atesta isso. O segundo ponto para destacar, se nós destacamos no primeiro ponto a fraqueza de Abraão, nós vamos destacar agora o segundo ponto, a disposição para crer. Disposição para crer. A Bíblia fala de Abraão como um homem de fé, um homem crente. Disposição para crer. Essa é talvez a característica peculiar de Abraão. Onde quer que chegasse, erguia um altar para exercício da sua vida religiosa. Mesmo quando tudo parecia mostrar que ele não chegaria a ser pai, creu, sem vacilar, na promessa de Deus. Fez tudo isso, fazia com que ele fosse visto como um homem de fé. E é nesse ponto que a gente leu o capítulo 15 de Gênesis, né? Onde mostra Deus fazendo promessas a Abraão e ele crendo nas promessas de Deus.
No tempo em que povos aguerridos e fortíssimos habitavam a terra da Palestina, e Abrão era apenas um criador de gado, errante de terra em terra, ele creu firmemente na promessa que Deus lhe havia feito, de torná-lo senhor daquela terra. Uma terra com grandes guerreiros, exércitos, reis. Abraão chega ali sozinho para ser o senhor de toda aquela terra. Isso parecia impossível, não é mesmo? Mas Abraão creu. Abraão creu. Irmãos, é fácil crer nas promessas quando elas logo se cumprem, né? Mas Abraão creu em promessas que demoraram muito. Abraão peregrinou por aquela terra, né? Esperando o cumprimento da promessa, né? E vieram os seus filhos, foram vindo os seus filhos, a sua descendência, né? E ele morreu crendo na promessa de Deus, inclusive incutindo isso na mente do seu descendente, para que ele também curtisse na mente do seu descendente, que era o neto, e assim por diante, até que a promessa se cumpriu, né? Se cumpriu. Primeiramente, se cumpriu com Jacó, se estabeleceu na terra de Canaã, né? Mas se cumpriu lá com Moisés e Josué, não é verdade? Veja como demorou, né? Mas ele, de fato, foi pai de uma grande nação e senhor de toda aquela terra. Então, Abraão creu no Senhor, diz a palavra. Creu no Senhor e isso lhe foi imputado por justiça. Creu na hora que Deus falou. E daí se tira uma lição muito simples e importante. Primeiro, que a fé é coisa íntima, né, do coração e invisível, né? A fé é coisa íntima e invisível do coração. É o que está no coração. Deus, porém, sonda a alma dos seus filhos e sabe o que se passa no interior do homem. Ele sabe quando há fé e conhece a verdadeira finalidade da fé. E vendo fé sincera, trata o homem que não é justo como se o fosse. Imputa-lhe fé como justiça. Era isso que havia em Abraão e que tanto agradava a Deus. Disposição para crer nas promessas divinas, por isso ele foi chamado de amigo de Deus. Deus lhe imputou a sua justiça, porque viu nele fé. Né? Mas onde há disposição para crer, surge necessariamente disposição para obediência. A fé, a verdadeira fé, aparece de dois modos. Aos olhos de Deus, que vê o coração, e aos olhos dos homens, que só podem ver as obras. E isto é a obediência. Das vezes que Abraão mostrou a sua disposição para obedecer, duas se destacam de maneira impressionante. A primeira foi quando ele deixou tudo e partiu para o desconhecido, atendendo a chamada de Deus. Foi o que nós lemos lá no texto áudio, né? Registrado em Hebreus. Pela fé, Abraão partiu para uma terra que não conhecia, né? Para cumprir a palavra de Deus, o chamado de Deus. E convém citar as palavras, então, de Hebreus, né? Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança e saiu sem saber para onde ia. Nessa passagem, podemos fazer a análise de dois elementos paradoxais da fé. Um, a ignorância. Ele não sabia para onde ia. Dois, o conhecimento. Ele sabia duas coisas. Primeiro, que a ordem era de Deus.
E a segunda coisa, ele sabia o lugar para onde o mandava. Né? Não sabia para onde ir, mas sabia que Deus havia mandado. Né? Então, ele conhecia essa questão, sabia que Deus estava mandando para um lugar que ele conhecia. Abraão não sabia onde que era, mas Deus conhecia. Então, Abraão tinha esse conhecimento de que Deus era aquele que conhecia todas as coisas. Daí a sua disposição para obedecer. Então, a primeira questão importante para a gente mostrar, como está lá em Hebreus, é isso, que Abraão, pela fé, partiu para uma terra, segundo a palavra de Deus, sem saber para onde ia. Agora, a segunda vez que Abraão mostrou a sua disposição para obedecer, foi uma prova muito dolorosa e decisiva da sua carreira. Foi quando Deus mandou imolar o seu filho. Foi quando Deus mandou ele sacrificar o seu filho. Irmãos, Deus prova o homem pela prosperidade, pela alegria, pelo sofrimento, pela pobreza. Deus prova o homem de muitas formas. Para quê? Para que o homem mesmo tenha a oportunidade de mostrar e exercitar a sua fé. Não é Deus quem precisa dessa prova, é o próprio homem. Deus prova o homem não é porque ele precisa de uma prova para poder ter a certeza de que o homem vai crer realmente. Não. Ele permite esta prova, mesmo que seja sofrimento, para dar ao homem a oportunidade de entender, de mostrar a sua firmeza, o exercício da sua fé. Então, Deus prova o homem. E é interessante que a Bíblia usa uma palavra bem forte para isso. Ele diz assim: tentou Deus a Abraão. Tentou Deus a Abraão. Isso é estranho porque a Bíblia nos mostra que Deus não tenta ninguém. Mas essa palavra não é a tentação no sentido, no mesmo sentido que o diabo faz. Essa é uma tentação que significa uma prova, né? Todas as vezes que Deus dá uma ordem ao homem, ele está colocando o homem em prova. Em prova. E a prova é obedecer ou desobedecer. Ele coloca o homem diante dessas duas alternativas: obedecer ou desobedecer. Aí, como dissemos, não é que Deus esteja tentando o homem no sentido em que o diabo tenta, não. Mas, consideradas as dificuldades, as lutas, os sofrimentos, as perdas que o homem tem de encarar para fazer o que Deus manda, é incontestável que certas ordens de Deus colocam o homem dentro da experiência de uma tremenda tentação para não cumprir a ordem. Então é nesse sentido, né? Porque o homem vai sendo colocado numa tentação de não cumprir. Não, Senhor, isso não. Pede Deus isso. Né? Então é uma tremenda tentação de não cumprir a ordem de Deus. Como se Deus não soubesse o que está fazendo, né? A gente questiona muitas vezes. Vamos dizer assim, numa palavra nossa, assim, no cadinho dessa prova suprema e decisiva, Deus colocou Abraão quando lhe mandou sacrificar o seu filho, mandou imolar o seu filho. E eu pergunto novamente: terá Deus necessidade de submeter os homens ao sofrimento das provas para saber se ele tem fé? É claro que não. É claro que não. Mas a prova tem dois objetivos, como já disse. Primeiro, exibir a fé do patriarca ao mundo inteiro, fazendo dessa fé um modelo, uma inspiração,
um estímulo para outros crentes. Exemplo de fé. Segundo, a própria fé, faculdade espiritual, com todas as outras faculdades, deve ser exercitada para desenvolver-se e fortalecer-se. O crente se fortalece em sua fé nas provas. O próprio crente deve saber até onde chega a força da sua fé. E aí a palavra diz que Deus não nos prova, né? Deus não nos prova além das nossas forças. Pelo contrário, juntamente com as provações, Ele nos dá poder para vencê-las. Então, irmãos, não há página mais comovedora do que a narrativa do sacrifício de Isaac, né? No prelúdio, a gente colocou lá um cântico, né, que tem como tema a fé e a razão, e ali vai mostrando, né, um diálogo ali de Abraão e Isaac, né, e é comovente, né, se bem que ali é apenas uma cena, mas é comovente, né, de fato, a narrativa do sacrifício de Isaac é comovente, desde a saída dele com Isaac, toda aquela caminhada que durou dias, aquela caminhada, né, o momento em que o próprio Isaac pergunta para Abraão, onde é que está o cordeiro, né? Então, tudo isso é comovente, comovente. Isaac era o filho da velhice, longamente esperado, era o cumprimento da promessa divina, e aí a gente pergunta, por que Deus deu esta ordem a Abraão? Por quê? Abraão podia fazer esses questionamentos, né? Por que, Deus? Como assim? Ele não é o meu herdeiro? Ele não é o cumprimento da promessa? Ele não é o filho da minha velhice? Como assim sacrificá-lo? Como é que eu vou ser agora o pai de uma grande nação se eu sacrificar o meu único filho? Então, era uma prova difícil. Mas Abraão não vacilou. Ele obedeceu. Ele obedeceu. Né? Então, é certo que, agora a gente fazendo aqui um paralelo entre esse pedido de sacrifício de Isaac e a história da redenção, nós vamos fazer essa ponte, que é certo que a redenção exige o sacrifício de alguém, né? Mas não de um homem pecador, né? Porque como é que explica isso, Deus exigir um sacrifício humano, né? Sacrifício humano. Então, não tinha como. Porém, na história da redenção, teve um sacrifício humano. O sacrifício de Jesus Cristo em nosso lugar. Então veja que a história da redenção exige o sacrifício de um homem. Não podia ser um homem com a sua natureza pecaminosa, pecadora. Por isso, então, Jesus Cristo se fez homem. O Santo de Deus foi sacrificado. O Santo de Deus foi imolado, para que Deus pudesse redimir a humanidade. Então, é assim como depois da ordem dada. Abraão deixou, aliás, Deus deixou que Abraão fosse até o momento supremo de erguer o cutelo para depois fazê-lo suspender o gesto e apontar-lhe o cordeiro que devia substituir o seu filho. E é assim que Deus faz com o pecador. Primeiro, ele faz o pecador sentir a exigência justa do seu próprio castigo. Aí então, depois disso, ele mostra que esse castigo foi executado para sempre no sacrifício de Jesus Cristo, o nosso substituto. É aí que está a ponte para explicar a questão da história da redenção. Mas voltando então a Abraão, Abraão obedeceu com medo e dor no coração, mas obedeceu, porque sabia que as ordens de Deus atendiam a razões certas e justas.
elas não são arbitrárias, não desdizem, nem desmentem as promessas divinas. Deus havia dito: em Isaque será chamada a sua descendência, certamente iria cumprir. Obedeceu porque se Deus ordenou o sacrifício, é porque havia necessidade dele. Como conciliar a execução do sacrifício com o cumprimento da promessa? Essa devia ter sido a perplexidade do patriarca, mas ele não era descontrolado por perplexidade. Ele era dirigido pela fé. Deus prometeu a ele uma descendência. E Deus mandou executar o seu filho. Parecia uma contradição, mas a Deus competia resolvê-la. E Abraão competia obedecer. E ele obedeceu. Quando o filho que nada sabia lhe perguntou: onde está o cordeiro para o sacrifício? O patriarca respondeu: Deus proverá. O coração rebelde tem a capacidade maligna de transformar uma prova divina em tentação de não fazer o que Deus deseja. Abraão, porém, foi diferente. Seu coração cheio de fé transformou uma prova dolorosa numa vitória espiritual e no exemplo singular de obediência. E nós, nos dias de hoje, estamos dispostos a tal sacrifício? Sacrificar a coisa que mais amamos, tão somente por obediência a uma ordem divina? Pense nisso e busque o Senhor com mais intensidade. Deus quer uma prova de fé. E a prova de fé é nossa obediência a Ele, a sua palavra e as suas promessas. Que Deus nos abençoe e nos faça assim como Abraão, homem de fé, que embora tenha também as suas fraquezas, mesmo assim é tido na Bíblia como o pai da fé, porque obedeceu até quando tudo parecia uma contrariedade daquilo que Deus havia prometido. Ainda assim ele obedeceu e foi levar o seu filho para ser sacrificado. E diz o texto de Hebreus, porque ele tinha no coração, queria recobrá-lo, nem que fosse por ressurreição. Vamos ler o texto outra vez, ó. E aí já terminando, aqui termina o texto áureo, né? Hebreus 11, versículo 8, 17 a 19. Abraão, sendo chamado, obedeceu, saindo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Então, o primeiro ponto da fé de Abraão: obediência. Obedeceu e foi, saiu, sem saber para onde ia. E aí a segunda parte: pela fé Abraão, sendo provado, ofereceu Isaque. Sim, ia oferecendo o seu unigênito, aquele que recebera as promessas e a quem se havia dito: em Isaque será chamada a tua descendência, julgando ou crendo que Deus era poderoso para até dos mortos o ressuscitar. E daí também, em figura, o recobrou. Bênção, né, irmãos? Bênção. Que Deus abençoe. A nossa próxima lição, né? Na continuidade desse tema, a história da redenção, a nossa própria lição é a lição 9, que tem como tema Elos da Providência Divina. Ok? Vamos orar, concluindo a nossa aula hoje, né? Agradecendo novamente a todos vocês que entraram, né? A Tatiane, que também entrou, e eu estou vendo ela ali agora, né? Está lá a Tatiane, e talvez algum outro que entrou também, que eu não consigo identificar. Muito obrigado, meus irmãos, por vocês estarem conosco, né? Muito obrigado por terem ficado até o fim do estudo, né? De hoje, né? Nos abençoe, e eu espero que essa lição nos faça pensar. Estamos realmente prontos para obedecer? Pronto para obedecer? Né? Busquemos o Senhor com mais intensidade e pedindo que Ele nos aumente a
fé. Amém? Então vamos orar então pelo rapaz lá que está em coma, né, que sofreu um acidente de moto. Vamos estar orando por ele também agora. Ó Deus bendito, nesse momento em que encerramos o estudo de hoje, pedimos, ó Pai, que nos faça refletir acerca da nossa fé, da nossa crença em Ti, ó Deus. Que nós possamos, através de textos como esse, enxergar a grandeza do Teu poder, da Tua soberania, da Tua graça. Ó Deus, que nós possamos crer no Senhor como um Deus que é acima de tudo, um Deus que conhece nosso coração, conhece nosso íntimo, um Deus que nos prova, para que através das provas venhamos a enxergar a nossa fraqueza e assim nos aperfeiçoar. Abençoe cada um dos nossos irmãos, ó Pai, que estiveram atentos ao estudo. Abençoe, ó Pai, fazendo com que, através de lições como essa, possamos nós crescer espiritualmente. E agora, ó Pai, eu rogo por este vizinho do Márcio, ó Pai, que sofreu um acidente de moto, está em coma. Senhor, tenha misericórdia, ó Pai, misericórdia. E faça com que, ó Deus, ele possa se recuperar, ó Deus. Abençoe a família que está triste, está chorando. Abençoe, ó Pai, consolando, confortando, enchendo-os de fé, de esperança. Abençoe também, ó Pai, ainda novamente o Alexandre, que está lá na UTI, aguardando, ó Pai, um leito. Senhor, abençoe essas vidas, ó Pai. E é no nome de Jesus que nós oramos. Oramos também, ó Pai, em favor de cada um dos nossos irmãos que estiveram conosco nesse estudo. É no nome de Jesus que nós oramos. Amém, amém. Deus abençoe, meus irmãos, e até a próxima sexta-feira, quando nós teremos o culto familiar, né? E eu espero vocês, né, para a gente estar junto, cantando, lendo a Bíblia, orando, meditando, né? Ok? Um abraço a todos vocês, muito obrigado mesmo por estar conosco. E Deus abençoe e até a próxima sexta-feira, ok? Até mais.